Após compreendermos a natureza da pessoa do Espírito Santo, após compreendermos a função do Espírito Santo e também a questão do batismo e plenitude no Espírito Santo, é importante nós compreendermos uma questão que hoje em dia também tem sido muito debatida, que é a questão dos dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o que são os dons do Espírito? Os dons do Espírito são capacitações que o Espírito dá para o cristão realizar a missão de Deus. Alguns entendem que essa capacitação ela é exclusiva do Espírito e não tem a ver com talentos inatos que a pessoa recebeu. Então, se uma pessoa canta bem, o dom dela não tem a ver com cantar, vai ter algum outro dom que foi dado especialmente a ela e que não necessariamente, e muitas vezes não vai potencializar o dom de cantar. O dom de cantar, ou o canto dela, era um talento inato, que Deus deu a ela quando ela nasceu. Agora, outros vão entender que os dons são potencializações de capacidades que a pessoa já tem como criação de Deus. Então, uma pessoa, usando novamente o exemplo do dom do que canta bem, ou que toca um bom instrumento, quando ela se converte, esse cantar dela vai ser potencializado para atender a missão de Deus e, pelo Espírito Santo, vai cumprir o propósito de Deus na vida de outras pessoas, ou para a glorificação de Deus. Da mesma forma, quem se comunica bem vai ser capacitado na sua comunicação, ou quem já tem uma proatividade vai ser capacitado nessa área. Então, existe essa discussão, mas o importante é nós entendermos que os dons espirituais são capacitações divinas. Seja você entenda que é uma capacitação especial que não tem a ver com talento, seja você entendendo que é uma potencialização desse talento. Eu, particularmente, entendo que pode ser os dois. Pode ser uma capacitação especial que não tem a ver com talento ou uma potencialização do talento. A Bíblia parece dar margem para o entendimento dessas duas coisas. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro, no capítulo 4, versículos 10 a 11. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade de administrar os dons que Deus nos deu. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Então, parece dizer aqui, uma pessoa que já tem esse talento de fala e vai ser capacitada por Deus para potencializar esse talento, deve fazê-lo conforme as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado. Aqui a função dos dons, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Então, os dons espirituais, eles servem a esse propósito, glorificar a Deus e servir a igreja. Mas antes de falar da função dos dons, é importante a gente entender um pouquinho melhor como que eles funcionam. É importante a gente estabelecer que há duas compreensões distintas a respeito da atuação dos dons espirituais. Uma compreensão que nós podemos chamar de continuista é a compreensão de que ainda hoje a igreja pode utilizar os dons espirituais, principalmente os fenomenológicos ou os miraculosos, os sobrenaturais. Por exemplo, profecia, revelação, falar em línguas, curas. Então, ainda hoje, esses dons estão presentes para a manifestação do reino de Deus. Isso é o que parece que o Novo Testamento deixa claro que a igreja vai atuar, principalmente lá no final de Marcos, quando Jesus fala que serão realizados sinais pelos discípulos. Jesus diz que os discípulos também realizarão sinais maiores do que os que ele realizou. Então, parece que há ali uma compreensão de que a igreja atuará pelo poder do Espírito Santo, inclusive com os sinais miraculosos. Há uma outra compreensão que é chamada de cessacionista. Essa compreensão, ela entende que os dons espirituais, principalmente os fenomenológicos, os miraculosos, os sobrenaturais, foram para a igreja primitiva naquele momento que era necessário manifestar o poder de Deus de maneira mais evidente e sobrenatural. Então, hoje em dia, tendo depois já havido essa manifestação, esses dons cessaram.
argumentos para isso estão, alguns usam 1 Coríntios 13, quando fala que as profecias passarão quando vier o que é perfeito, dizendo que é perfeito é o cânon. É difícil de defender essa posição exegeticamente falando. O que é perfeito ali parece ser a volta de Jesus. Mas outros argumentam em 1 Coríntios 14, uma interpretação da citação de Isaías. Independente disso, é importante entendermos que os dons espirituais existem para glorificar a Deus e edificar a igreja, e vamos falar um pouco mais sobre isso. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Para nós compreendermos a função do Espírito Santo e os dons do Espírito, devemos olhar os textos que falam sobre isso. Os textos clássicos, mais importantes, já citamos 1 Pedro 4, 10 e 11, também Romanos 12, mas 1 Coríntios 12, Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, ou seja, na manifestação dos dons espirituais, há a diversidade para a criação da unidade, ou para o fortalecimento da unidade, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E aqui vem uma lista de dons espirituais, e essa lista não parece ser exaustiva, ou seja, ela não é completa, podem existir outros dons que não estão aqui, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. No final desse texto, o apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai dizer, olha, há muitos membros, mas um só corpo. E ele vai dizer que a ideia é que não haja divisão no corpo, para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, os dons do Espírito não devem ser motivos de maneira nenhuma para que haja divisão. Pelo contrário, a ideia é que os dons do Espírito dados por um só Espírito criem unidade na igreja. E qual deve ser a nossa atitude em relação aos dons espirituais? Procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Ou seja, depois em 1 Coríntios 13, Paulo vai desenvolver a questão do amor. Os dons espirituais, eles devem ser buscados a partir da perspectiva de que o amor é aquilo que deve ser desenvolvido de mais importante, é aquilo que o Espírito Santo deve produzir de mais importante na nossa vida, para que a partir daí seja focalizado a atuação dos dons do Espírito Santo. Então, quando nós buscamos os dons do Espírito Santo, devemos buscar com dois propósitos: glorificar a Deus e edificação do corpo de Cristo. Por isso que é tão importante entendermos que o cristão só pode exercer plenamente a sua vida de discípulo de Jesus na comunidade de fé, porque é ali onde ele vai atuar e desenvolver os seus dons espirituais. Esses dons espirituais que, novamente, deixando claro, podem ser os dons miraculosos ou não. Há outros dons que são colocados aqui. E aí, para irmos em Efésios 4, nós vemos que a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Tem uma história na minha comunidade de fé local, que o meu pai conta, de uma irmã idosa que disse para ele: não existe crente desdondado, não existe crente sem dom.
todo cristão recebe um dom do Espírito. E aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11 que Jesus designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a função dos dons espirituais, a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Então, os dons do Espírito Santo é o que nos levarão à maturidade. Os dons do Espírito Santo é aquilo que, no seu uso, vai fazer com que nós fiquemos cada vez mais firmes na fé. E aqui é importante dizer, será que existem graus diferentes de dons? Parece haver, sim. E qual que é o dom mais importante? O dom mais importante é o dom mais necessário naquele momento, mas principalmente o dom que vai ser usado para glorificar a Deus ao mesmo tempo em que edifica outra pessoa. 1 Coríntios 14 vai trazer essa discussão, porque parecia haver ali na igreja aos Coríntios uma preferência pelos dons sobrenaturais, os dons miraculosos. O que Paulo vai dizer? Olha, prefiram o dom que vai levar a pessoa a conhecer a Cristo. Prefiro um dom de profecia, e a profecia é entendida ali não somente como revelação específica do futuro ou de algo especial, mas de proclamação da palavra de Deus. Então, prefira esse dom, porque esse dom vai deixar claro a palavra de Deus. E aí ele usa como exemplo o dom de línguas, que uma pessoa que não entende as línguas estranhas não vai entender e compreender a palavra de Deus, vai servir só para edificação daquele que fala em línguas. Mas a profecia é para a edificação daquele que ouve. Por isso que naquele momento Paulo estava ressaltando aquele dom. Então o dom mais importante é o dom que é mais necessário e principalmente aquele dom que consegue atingir ao mesmo tempo a glorificação a Deus e também a edificação dos outros. Por isso, busque com cuidado, com zelo, com amor, os melhores dons, ou seja, aquilo que Deus tem para você, à medida da fé que você tem recebido de Deus, para que assim possa abençoar as pessoas da sua comunidade local, glorificando a Deus.